A nossa Carta Magna ressalta a importância da existência do tripé da justiça, com 3 categorias indispensáveis de operadores do direito: juízes, membros do Ministério Público e advogados. Em seu artigo 5º, inciso 53, diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Apresenta, então, a figura do juiz, que é fundamental e de importância para a aplicação da lei ao caso concreto, visando uma solução justa. Segundo o jurista italiano Piero Calamandrei, o juiz é o direito feito homem. Só desse homem posso esperar, na vida prática, aquela tutela que, em abstrato, a lei me promete. Destaca-se ainda como parte do Poder Judiciário e, por alguns, considerado como sendo o 4º poder, o Ministério Público, conforme artigo 127 da Constituição Federal. O Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Tradicionalmente, apontado como instituição de proteção aos fracos, o Ministério Público desponta como agente predisposto à tutela de bens e interesses coletivos ou difusos. A Constituição também aponta no artigo 133 uma das atividades essenciais para a administração da justiça: a advocacia. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Cabe ao advogado a promoção da defesa, e por mais grave que seja o crime, como ressaltava Rui Barbosa, não há causa em absoluto indigna de defesa. O advogado é um instrumento poderoso de concretização das garantias instituídas pela ordem jurídica. Somente com harmonia e igualdade de direitos entre juízes, membros do Ministério Público e advogados, o judiciário pode atender plenamente os anseios da sociedade, ou seja, chegar à verdade e à justiça. Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Hoje vamos conversar com o nobre advogado Dr. Ricardo Sayegh, um dos mais destacados profissionais do direito que visa a conscientização humanística com enfoque no poder de uma relação direta, oferecendo novas formas de reflexão sobre o conceito da humanidade. Portanto, esta é a oportunidade de falar sobre a hegemonia humanística dos direitos do advogado. Dr. Ricardo Sayegh é professor livre-docente em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É presidente da Comissão de Direitos Humanos do IASP, vice-presidente da Academia Paulista de Direito, autor dos livros O Capitalismo Humanista, Aspectos Contratuais da Cláusula de Exclusividade no Fornecimento de Combustíveis e Práticas Comerciais Abusivas. Ele é uma das pessoas mais importantes do cenário jurídico do Brasil. Como vai, Sayegh?
Tudo bem, doutor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma grande honra ter você aqui no programa Direito e Justiça em Foco. A honra é toda minha estar aqui próximo do senhor e dos seus telespectadores. É um privilégio estar perto do senhor. Só de ficar pertinho a gente se sente melhor. Que maravilha. Você é muito gentil, você é amável, você é uma pessoa especial, Sayeg. Eu posso dizer isso publicamente em frente às câmeras, porque é aquilo que eu sinto. Você é uma pessoa, um homem especial. Você é um humanista, você é um homem que trata de uma forma diferente. Isto é muito bom. Muito obrigado. E vamos mostrar isso aos telespectadores, tá bom? Tá bom? Tá ótimo. bem? Pois não. Muito bem. Eu tenho já uma pergunta a fazer a você. Você poderia, então, explicar por que postulou ao Conselho Nacional de Justiça um pedido que a contagem dos prazos de férias dos advogados previstos no novo Código de Processo Civil tem uma aplicação imediata, já que referido código entrará em vigor somente em março do ano que vem? Doutor, Como fica isso? não, o artigo 6º e 7º da Constituição Federal, ele trata dos direitos sociais. Sim. Os direitos sociais, eles são aplicáveis a toda e qualquer categoria profissional. E os direitos lá consignados, eles foram construídos pela luta dioturna da advocacia em favor dos profissionais, na condição da vulnerabilidade profissional de cada setor. No final das contas, aquele artigo 7º, ele acabou relacionando uma série de direitos que pertencem a todo e qualquer trabalhador, que é um mínimo que assegura a dignidade profissional das pessoas. Sim. Sim. Porque nós não somos uma máquina simplesmente, não é? E isso também os advogados. Nós somos pessoas de bem. Eu fico falando por aí que a nossa profissão não é uma profissão de cafajestes. É uma profissão de mulheres e pessoas do bem, pais e mães de família, gente que tem vida pessoal, que, enfim, precisa viver o trabalho, ele não pode ser um meio de morte, ele tem que ser um meio de vida. E nesse sentido, eu ficava indignado porque o advogado não tem descanso semanal. Porque enquanto para as outras profissões, inclusive na família jurídica, o descanso semanal é garantido porque ninguém tem obrigações nos finais de semana, sim, os advogados, eles são impelidos pela contagem do prazo. Sim. Então, ainda que você se organize para exercer e cumprir os prazos processuais, as suas tarefas ao longo da semana, você fica vinculado. E como aquilo que eu disse, a grande maioria é uma maioria de pessoas sérias, mulheres e homens de bem, a pessoa vinculada, a pessoa responsável, ela não consegue desligar. Sim, sim. O Código de Processo Civil, ele trouxe uma conquista nesse sentido. E uma conquista que obedece o ditame constitucional do descanso semanal. Simplesmente isso. Até mesmo para a gente poder cultuar sem pensar em outra obrigação a Deus, né? Nós estávamos falando aqui, né, da nossa afinidade, nossa intimidade com Jesus Cristo. Exatamente. Né? E, enfim, né, viver a família, ter um momento de descanso, enfim, todas essas coisas. Você sabe como eu classifico o advogado? Como? A nobre classe dos advogados. Porque o advogado, ele é importante no tripé da justiça. Claro. Juiz, Ministério Público e advogado. E aquela história do artigo 133, ela é realmente importante. O advogado é importante para a administração da justiça. Exatamente. Sem o advogado não há justiça. Sem o advogado não há um processo legal. Correto? Claro. Há necessidade do advogado, sim. Não é? Então ele faz parte da nobreza, da justiça, e eu o classifico dessa forma. É um agente da cidadania, não é, doutor? Não é verdade? Porque se cidadania é o direito a ter direitos, claro, o advogado é o defensor de quando o seu direito é ameaçado ou quando o seu direito é lesado. Claro. Agora, ele é um homem, um profissional. E eu tenho certeza que você que está em casa sabe que você deve procurar um advogado honesto,
um advogado estudioso, um advogado dedicado, Claro. um advogado idealista. Claro. Mas para ele ter condições dignas de trabalho, ele precisa ter um que todo e qualquer trabalhador tem, Claro. o descanso semanal. Claro. Então os prazos não podem correr nos finais de semana. O Código Civil ele traz esse avanço. Inclusive, ele traz o avanço das férias, porque todo ano é uma tortura para os advogados saber em que medida o tribunal vai fixar as nossas férias profissionais. Só que nós temos vida pessoal, os advogados têm família, Claro. não é? Enfim, a gente precisa organizar as férias. Claro. Principalmente porque quanto maior antecedência e quanto mais organizadas forem as férias, elas são mais baratas. Claro. Então, por exemplo, você compra a passagem aérea mais barato, você reserva o hotel por um valor melhor, você tem acesso aos melhores pacotes. Então você não pode agir assodadamente e deixar para a última hora. Porque hoje a modernidade, o avanço, nos trouxe uma certeza. Tudo tem que ser agendado pré. De uma forma pré. Porque se você, por exemplo, agendar, vamos supor, você vai fazer uma viagem para o Recife, então você contrata o hotel, contrata o aéreo, não é? Se por acaso você tiver que mudar a regra, ou seja, mudar a data do voo, você paga uma multa. Não é verdade? Ou preço de balcão. Ou preço de balcão. O preço de balcão. Que não é fácil, não é? E lembre-se que nós estamos no Brasil, caro telespectador. Então nós temos que pensar nisso também. E aí, doutor, o que eu entendi? Que essas conquistas do novo código, não obstante a vacatio legis, Sim. que é aquele Eu ia período... perguntar a você a respeito da vacância de um ano para a entrada em vigor do novo Código, do novo Código de Processo Agora, Civil. nesses aspectos exclusivos, inclusive, e também dos honorários pelo caráter alimentar, que no final das contas acaba definindo os direitos fundamentais sociais, ele tem aplicação imediata. Claro. Porque tem uma disposição da Constituição que os direitos fundamentais, as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Tem. Então, você que é advogado, você que é amigo de um advogado, você que é o familiar de um advogado, principalmente você que é o cônjuge, a esposa ou o marido de um advogado ou uma advogada, você tem que levar essa notícia, essa informação para o seu ente querido, para o seu amigo, ou ter essa informação para si próprio, de que os nossos direitos sociais, eles têm que ser imediatamente respeitados, que não pode ter uma lei, uma norma de vacácio em relação a eles, e de uma vez por todas, aplicada, né, a garantia do nosso descanso semanal e a garantia das nossas férias ordenadas, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, de modo que nós possamos nos programar. Eu tenho 4 crianças, doutor. Sou pai de 4 filhos, não é? E eu tenho certeza absoluta de que, levando essa novidade para casa, eles já vão se debruçar no mapa, já vão se debruçar na internet, enfim, já vão ficar em cima de mim e vão querer saber como é que a gente vai organizar, né, a nossa farra, né, a convivência com a família. E nada alimenta mais a nossa alma do que a vida em família. Porque eu acho que é o maior testemunho, não é, de que existe o Deus ter nos dado as nossas famílias. Né? Eu, na minha pequenez, doutor, eu não me sinto digno de ter um contato direto com o Criador. Mas através do próximo, eu me sinto perto dele. Porque é a máxima do Cristo, não é? Você amar o próximo. E o mais próximo de todos são as nossas famílias. Todos nós nos sentimos, porque eu entendo que a determinação, não é, que nós escolhemos, inclusive, a quem amarmos, é muito importante. Nós amamos Cristo. Não é? Cristo para nós é o caminho, é a ordem a seguir. Não é? Então, essa foi a nossa escolha. Nossa escolha é esta. Muito bem. O novo código... Doutor Laércio, vou contar um segredo para vocês. Se vocês não sabem,
o carinho com que ele trata a família dele e a esposa. Obrigado, meu querido amigo, por você ter mencionado a minha mulher e a minha família. De fato, eu as amo e é assim que se faz. Por quê? Porque eu amo Cristo. Não é? Então, se você ama Cristo, se você acredita, você tem tudo ao seu redor de bom. Não é verdade? Você constrói as coisas boas para você através do quê? Através da religião. É assim que é. Eu sei que você também é assim. Eu acho. Você é um humanista, você é um homem espetacular. Como eu disse, especial. E ninguém vai me convencer o contrário. Que bom. Não é? Pelo Muito menos bem. o senhor. Não, vamos lá. Vamos lá, Sayeg. Depois não. O novo Código de Processo Civil também tratou dos honorários dos advogados. Na sua opinião, acaba ou melhora com a fixação das verbas irrisórias aplicadas pela jurisdição? Eu, inclusive, quero até ressaltar irrisórias indenizações. Eu acho que a coisa tem que tomar um rumo melhor ainda. Claro, Eu sei, lógico. é a minha opinião. A minha também. A minha também. Um outro avanço que o Código de Processo Civil trouxe, esse novel diploma, foi o fato dele declarar expressamente de que os honorários advocatícios têm caráter alimentar. E esse é o fato, doutor. Você aí de casa, você tem que entender que o advogado, ele é o soldado, ele é o defensor, o protetor, o guardião da sua cidadania, ou seja, dos teus direitos. Você tem uma vida em liberdade, pautada em igualdade, não é? Fundada em fraternidade, que te garante dignidade no final das contas, porque existe um Estado de Direito. E quem te protege perante esse Estado de Direito, quem te protege perante o próximo, quem te protege na comunidade, quem te guarda, quem zela por você, é o advogado. É por isso que, com toda a honra, não é? Cada um de nós advogados temos que aceitar, tomar posse e receber e tomar posse desse tratamento que o Dr. Laércio dedica à nossa classe profissional quando ele se refere à nobre classe dos advogados. Porque, como eu disse para vocês, o advogado, ele não é um cafajeste, um estelionatário, um salafrário. Ele é um homem de bem, ele é um pai de família. Ninguém quer ser santo, mas a gente procura ser honesto. Claro. E o cliente deve procurar o advogado honesto, aquele confiável. E existem milhares de homens e mulheres de bem que são confiáveis na categoria da advocacia. Então, o advogado, ele representa o povo. Lá no fórum, principalmente no fórum criminal, o promotor de justiça, que representa o Estado, fica perto do magistrado, que representa o Estado. O advogado fica perto do réu. Existe muito comentário no meio forense que, poxa, o promotor perto do juiz tem algum tipo de vantagem, na medida que ele tem uma proximidade com o juiz, o advogado deveria sentar perto, esse tipo de coisa. Eu já acho que não, doutor. Inclusive, se o juiz me chamasse para sentar perto dele, não por ele, mas pelo que ele representa, que é o Estado, eu não iria. Porque nós representamos o povo e eles representam o Estado. Muito bem E, colocado. com todo o respeito, não é? Quem manda é o povo. Existe uma cláusula constitucional que é pelo povo, para o povo, não é? E do povo, que deriva todo o poder, toda a manifestação do Estado. O Estado é um instrumento que está a serviço do povo. Então, representar o povo, a representação do povo é uma das tarefas mais dignas na vida moderna. Só que, como não representa o Estado, a advocacia ela é custeada, ela subsiste, e os profissionais subsistem, porque nós temos vida própria, nós comemos 3 vezes por dia, nós temos que pagar a luz, todas as despesas da vida. Claro. Para nós e para as pessoas das quais nós somos responsáveis, através dos honorários. Tanto que honorário é diferente de preço, não é o preço do advogado, é o valor dos honorários do advogado. Porque eles são em honra a essa tarefa de defesa da cidadania, a essa tarefa de defesa da tua liberdade, da tua igualdade, da tua vida e dignidade. Qual é a decorrência disso? O advogado, ele é custeado
ele subsiste, ele tem condições de se manter e manter a sua família através de duas fontes de custeio, que são os honorários contratuais e os honorários sucumbenciais, aqueles que são pagos no curso do processo, quando o advogado logra êxito. Porque se ele não lograr êxito, ele não recebe. Para ficar muito claro, quando o direito que ele defende ao final das contas, consagrado. Então, nessa medida, veja, cabe à sociedade civil, principalmente, custear os advogados. Quando você paga os honorários, portanto, você não está pagando o preço do advogado. Você não está comprando esse profissional digno. Você está dando a ele a justa remuneração e ele está recebendo a justa remuneração, seja no curso do processo, honorários no âmbito do processo, honorários sucumbenciais, seja no âmbito da contratação, honorários contratuais, pela tarefa que ele está realizando de defesa das tuas prerrogativas pessoais, dos teus direitos a partir dos direitos fundamentais, a partir dos teus direitos humanos. Sabe, doutor, uma vez eu fiz um habeas corpus polêmico e ele deu resultado em favor de uma pessoa que tinha um clamor público muito forte contra ela. Ela era bastante odiada mesmo. E eu fui defender, porque a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Claro. E o advogado cristão, ele ama o pecador e odeia o pecado. Sim. E nessa perspectiva, deu certo, saiu nos jornais e tal. O meu filho, com 7 anos de idade, ele é abordado por um coleguinha, porque esse coleguinha, ele foi abordado pelo pai em casa por conta do provimento, do deferimento dessa ordem de habeas corpus. Aí meu filho veio perguntar, mas pai, você fez o habeas corpus, você soltou o fulano? E eu expliquei para ele, eu falei, olha filho, o papai, ele como advogado, ele é um agente da justiça, exercendo o direito, defendendo, guardando, zelando pelo direito das pessoas. E quando o cliente dele, a pessoa que lhe confia, a pessoa que ele patrocina, não tem direitos, ele é um agente da misericórdia. E nada, filho, mais até que a justiça, mas nada aproxima mais um homem de Deus do que a misericórdia. Porque a misericórdia, a compaixão, é o atributo próprio de Deus, principalmente do Cristo. É a benignidade. Né? É a benignidade. Então é a profissão do bem, não é a profissão do mal. Agora, como profissão, ela tem que ser custeada. E o que eu quero chamar a atenção, não é por pagamento de preço, mas sim por cumprimento dos honorários. Muito bem colocado. Você faz de uma coisa tão natural, não é? Que fica ainda mais natural para que o telespectador possa entender. Eu estou aqui amando a nossa conversa, aliás, a sua colocação, e eu já previa isto, tanto é que eu já conversei antes de nós ingressarmos no estúdio para gravar com os meus companheiros aqui do programa e disse, olha, hoje vocês vão ter uma aula humanística. O Dr. Sayegh é uma pessoa, como eu disse para você, especial. E é verdade. Bem, Sayegh, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois, então, retornaremos para continuarmos com essa conversa, está bom? Aguarde, logo retornaremos.